Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 5 de setembro, é um domingo, dia do Senhor. Como sempre, nós convidamos a cada um para, neste dia, participar da celebração eucarística em sua comunidade, se isso for possível. Se não for possível, dedique tempo hoje ao encontro pessoal com Jesus, a uma oração mais aprofundada. E aqui na nossa jornada bíblica, nesta caminhada que nós estamos fazendo neste mês com a carta de São Paulo aos Gálatas, nós queremos no domingo fazer uma pausa. Hoje nós não teremos um texto bíblico específico para a nossa reflexão. É hora de retomar o capítulo 1. Convido você, então, meu irmão, minha irmã, a reler o capítulo 1, dos versículos 1 ao 24, para que possa reavivar em seu coração toda a mensagem que transmitimos nesses últimos 4 dias. Hoje, então, nós queremos fazer memória. É dia de retomar, dia de voltar nas nossas anotações, naquilo que nós fomos pensando ao longo desses 4 dias. Que nós possamos hoje, então, viver um dia de reflexão à luz do capítulo 1 da carta de São Paulo aos Gálatas. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A carta aos Gálatas é uma espécie de circular para as igrejas da Galácia. Foi escrita provavelmente de Éfeso, em data posterior ao ano 53 e próxima a 57. Trata 2 grandes temas: a justificação pela fé e a liberdade em Cristo. Discorre de maneira espontânea e animada. A carta aos Romanos irá retomá-los de maneiras mais calma e refletida. Por essa mesma razão, Gálatas desperta maior interesse, porque mostra o caráter forte e apaixonado de Paulo, além de suas profundas convicções teologais. Ele havia passado pessoalmente pela Galácia em sua segunda viagem missionária. Podemos conferir nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando aí fundou comunidades que voltaria a visitar em sua terceira viagem, conforme Atos 18. Éfeso representou uma espécie de posto missionário, a partir do qual o apóstolo mantinha contato com as comunidades. Foi aí que lhe chegaram notícias da Galácia. Algumas pessoas de tendência judaizante, isto é, judeu-cristãos ligados a círculos de Jerusalém, atacavam a doutrina de Paulo e tentavam impor aos Gálatas a circuncisão e outras práticas da lei mosaica. E ainda acusavam Paulo de não ser apóstolo e de não pertencer aos 12. A carta aos Gálatas é a resposta clara e inequívoca de Paulo. Aqui na nossa região da Zona da Mata de Minas Gerais, desde a década de 60, existe um movimento marcadamente bíblico que tem, de fato, ajudado muito nossas comunidades a caminhar à luz da Palavra de Deus. É o movimento da Boa Nova, ou Mobon, como é mais conhecido. Através de cursos nas comunidades, desenvolve a reflexão da Palavra de Deus de uma maneira catequética e orante, sempre em sintonias com os grupos de reflexão e estudos bíblicos da CNBB. Atuando na formação e animação de pequenas comunidades eclesiais, despertando lideranças naturais que aos poucos vão firmando-se nos grupos semanais de reflexão e nos cultos dominicais. Um dos pontos marcantes da Boa Nova é o uso da linguagem simbólica, através de comparações que vão encontrando a porta de entrada na cultura do povo. Este tipo de linguagem deixa todos mais à vontade. Isso desinibe o leigo e leva a colaborar fortemente na evangelização. Assim, outro ponto marcante do movimento da Boa Nova é o leigo evangelizando o leigo. Depois de uma preparação, organizam-se duplas para o repasse do estudo. Isso fomenta o caráter missionário no meio do povo, ajuda na recuperação da autoestima dos leigos e vai gerando
autonomia. Um dos irmãos que se dedicou inteiramente ao movimento da Boa Nova e que ainda hoje dá cursos nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, é o nosso grande amigo João Rezende. É ele que nós convidamos para nos ajudar na síntese da carta de São Paulo aos Gálatas. Hoje, então, João Rezende vai fazer para nós um apanhado daquilo que nós refletimos durante o capítulo 1 da carta aos Gálatas. João Rezende, então, vai nos ajudar a fazer um olhar no retrovisor para vermos o que o capítulo 1 deixa para a nossa reflexão. Então, seja muito bem-vindo ao nosso grupo aqui de reflexão, João Rezende. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Sou João Rezende, do Movimento da Boa Nova, moro em Dom Cavate e já frequentei muito essa região de Muriaé, Eugenópolis e mais propriamente o CCPH com os cursos da Boa Nova. Neste mês da Bíblia estarei com vocês todos os domingos para fazer um resumo das reflexões feitas pelo Frei Gilberto na semana anterior, em torno da carta aos Gálatas. Iniciamos no dia 1º de setembro o mês da Bíblia, que este ano completa 50 anos de vida. Este ano a nossa igreja nos convida a debruçarmos sobre a carta de Paulo aos Gálatas. O lema deste mês da Bíblia é: pois todos vós sois um, só em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Essa carta aos Gálatas se firma nos esteios da liberdade e da unidade. Ela toca nas feridas sociais e comunitárias de sua época e aponta caminhos de esperança e de justiça para as nossas comunidades hoje. Paulo começa essa carta saudando os cristãos da Galácia com a graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus. Ele se identifica como apóstolo por graça de Deus e não por chamamento humano. Ele se diz servo do Senhor. O que leva Paulo a escrever essa carta era a situação de uma parte dos cristãos das comunidades daquela região. Muitos deles se mostravam inconstantes no ensino de Paulo a respeito do único e verdadeiro Evangelho de Cristo. As comunidades daquela região estavam dando ouvidos a pregadores que vieram de Jerusalém. Tinham o cristianismo como uma extensão da lei judaica. Eram chamados judaizantes. Ensinavam que para ser cristão completo, de primeira categoria, as pessoas tinham que ser circuncidadas e observar a lei do sábado e da pureza legal. Muitos cristãos da Galácia começaram então a torcer canga e seguir esses ensinamentos. Paulo, então, como sempre, muito zeloso, cuidadoso com as comunidades, escreve essa carta mostrando sua estranheza com o comportamento de muitos dos Gálatas. Mostra sua ira sagrada em relação aos pregadores judaizantes e diz que eles são semeadores de confusão no meio das comunidades. Chega a dizer que eles são malditos porque estão anunciando um evangelho diferente. Paulo afirma com muita clareza que o Evangelho é revelação do próprio Deus, cujo conteúdo é Jesus Cristo, e que Evangelho, ou o Evangelho, não é especulação e nem doutrina humanas. Ele insiste que devemos estar atentos às revelações de Deus no dia a dia. Isso para as nossas comunidades é muito importante, perceber como Deus se revela hoje nos acontecimentos da vida. Paulo se defende, já no final desse capítulo 1, das acusações dos judaizantes
contando a história de sua vocação. Ela nasceu de uma experiência direta, ou melhor, ela nasceu de uma experiência direta de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Essa experiência transformou a vida de Paulo, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. A sua missão é a vivência dessa experiência, e Paulo deixa claro para nós que a missão é testemunho de uma experiência de Deus. E aqui volta aquela frase atribuída a São Francisco de Assis: evangelize por todos os meios, se for necessário, use da palavra. Então Paulo nos incentiva a ser zelosos pela palavra e não deixar e não tolerar que o evangelho de Jesus Cristo seja torcido por interesses de ideologias, de religião assim torta, que quer tirar proveito de um anúncio torto em benefício dos próprios interesses, né? Meus irmãos, meus amigos, até a próxima semana. Também a nossa amiga lá de Betim, a Elzinha, que nos acompanha já há tempos aqui no nosso grupo de reflexão, nos brindando com suas canções, ela também compôs um cântico à luz do capítulo 1 da Carta de São Paulo aos Gálatas. Com a música, ela também apresenta a sua síntese. Elzinha, então é com você. Passa a voz em nome de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam firmes e convictos na fé, seguindo a lei de Deus, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E é claro que não poderia faltar Sebastião Farinhada e Eliane também trazendo as suas conclusões desse primeiro capítulo da Carta de São Paulo aos Gálatas. Olá, Frei Gilberto, bom dia, Farinhada, bom dia, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Alegria nessa manhã celebrarmos então esse mês da Bíblia. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente neste domingo, acolhendo aqui o João Rezende, nos ajudando nessa reflexão. E o João traz essa força da Boa Nova, né, Frei Gilberto? Você resgata a importância do movimento Boa Nova. E, na verdade, Paulo foi o grande evangelizador a proclamar, a levar para o povo a palavra e a Boa Nova. E, nesse momento, eu acho que a coisa que mais nos toca, né, Eliane, é provocar a gente a continuar anunciando a Boa Nova em nossas vidas, que é a própria palavra de Deus. Agindo entre nós, é a divindade agindo entre nós. Boa nova
Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.